Olá, meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Hoje fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade, eu queria fazer um vídeo onde eu estava, que é numa praça onde eu costumo fazer, quando eu tenho tempo, as minhas atividades matinais, mas a minha vida é muito corrida, então eu vim fazer as atividades. Na hora que eu estava parando para fazer aqui, gravar numa praça muito bonitinha aqui ao lado, a minha esposa entrou em contato comigo, falou que eu tenho que ir para casa lá para resolver algumas coisas. E também estava ventando muito, eu vi como ficou, eu comecei a fazer os ensaios de uma gravação de um vídeo, mas ficou muito o vento, né, o barulho, então como eu não tenho aqui um microfone com isolamento acústico, ficou muito complicado. Então vai ser assim, né, tá tremendo um pouquinho, deixa eu tentar ajeitar aqui, mas eu só queria falar hoje, né, vai ser um vídeo curto, até por conta da qualidade, não está em um local apropriado, sobre essa polêmica aí do vídeo do Felca. Mas eu queria falar sobre um outro ângulo, sobre um outro ponto que até alguns canais até comentou. Eu não vou falar sobre a polêmica em si, porque eu acho que o vídeo do Felca em si já fala de maneira categórica muito bem sobre esses problemas da adultização. Eu não quero aqui falar sobre o tema em si. E nem tão pouco de como reverberou isso tudo, né? Porque a gente viu que isso reverberou muito a ponto de chegar na política nacional, entrou em debate novamente no Congresso, enfim, né? Já estão politizando o assunto, aí é uma outra situação. Mas eu quero falar sobre uma situação sobre um ponto que eu achei interessante, já que o meu canal ele fala muito sobre assuntos cristãos. Vocês percebem que aqui eu não gosto de fazer desse canal um ringue, né? Eu não gosto de ficar fazendo críticas a posturas de líderes, enfim, eu acho que é necessário que existam canais dessa maneira, dessa forma, que trabalham desse jeito, mas o meu canal é um canal mais focado realmente no autoconhecimento, por meio da Bíblia, reflexões, mensagens, é esse o meu propósito com esse canal. Mas é óbvio que eu não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu agora. Por quê? Porque essa polêmica que o Felca levantou sobre a questão da adultização está reverberando em alguns líderes evangélicos, né, pastores, pregadores. Por quê? Porque um dos nomes citados lá, e eu não vou falar nomes aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, um dos nomes lá citados, de uma das pessoas que talvez foi a que ficou mais em evidência aí nessa situação da adultização, essa pessoa, ela flerta com o evangelho, né? Ela flerta com o evangelho. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho mais assim. Isso, assim. Peraí que esse meu volante está muito feio. Assim, pronto. Ela flerta com o evangelho e ela costuma ir em reuniões de oração, em igrejas e tal, lá no Nordeste, em alguns locais do Brasil. E entre essas pessoas estão pastoras, pregadoras, pessoas que até entregaram mensagens de Deus para este homem. Só que nenhuma dessas pessoas, o que muita gente levanta um questionamento quando vê esses vídeos, é que nenhuma dessas pessoas chegou para ele e efetivamente fez uma crítica àquela situação. Porque esse influencer, ele era conhecido principalmente por isso, né? Pelas questões que foram levantadas no vídeo do Felca. Uma das coisas que ele era conhecido ele ganhou fama por conta dessa situação, né, que foi criticada no vídeo do Felca. E nenhum desses líderes falou, né, debateu a ele isso, sabe? Parecia que ele era um servo de Deus, um homem de Deus, ele estava fazendo a obra de Deus, não tinha nada de errado. E aí, óbvio, a gente tem que analisar essa questão dos pastores, né, dos líderes que estão sendo citados aí, que foram apontados em vídeos antigos na internet, aonde entregavam profecias para esse influencer. E aí, gente, a gente para analisar essa questão. Eu não quero aqui... Agora eu já citei, já falei aqui, mais ou menos, para quem está ciente da situação já sabe muito bem. Agora eu quero aproveitar esse cenário e fazer aqui com os irmãos uma pequena análise sobre essa questão, né, que eu acho que é interessante. Como que nós estamos, né, nos tempos de hoje,
rodeados de falsos líderes, de falsos pastores e de falsos pregadores. É impressionante a quantidade de pessoas que se auto-intitulam pastores, pastoras, líderes, enfim, a quantidade de gente que fala que é porque tem uma boa oratória ou porque fala o que o povo quer e agrada. Gente, eu acho que hoje a gente está batendo um recorde extraordinário. Eu sempre falo nos estudos bíblicos, na igreja onde eu congrego, com os amigos, que nada nesse mundo é novo. Tá? Então, assim, tem gente que olha uma situação dessa e fala assim, meu Deus, a gente nunca passou por isso, esses escândalos, gente, sempre houve escândalos na igreja, inclusive na igreja primitiva também. Sempre houve dissensões, problemas, brigas, tá? Sempre aconteceu, isso não é uma coisa nova, é bom a gente deixar bem claro. A gente tem que lembrar que já haviam dissensões, até mesmo na época quando por que os diáconos foram instituídos? Porque naquele período já estava havendo alguns problemas na hora de ajudar, de amparar, né, as viúvas. E como os apóstolos eles não podiam parar nessa parte logística por conta do ensino que eles tinham que estar priorizando, então eles acabaram delegando ali alguns homens que tinham sabedoria, né, que tinham unção para poder estar trabalhando nesse propósito, porque já estava tendo alguns problemas na igreja, nessa parte de distribuição, enfim, né, estava tendo uma desorganização. Uma outra situação também, Paulo, ele manda expulsarem um homem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Olha só que coisa. Ele mandou a igreja expulsar. Tira ele daí. Uma política que hoje talvez seria muito confrontada e muito criticada por muita gente. Nossa, expulsar, mandar sair. Pois é. Isso lá atrás, né? Isso lá atrás. Nos primórdios da igreja. Então, problemas sempre existiram. Agora, nós temos que reconhecer que o Brasil, né? Eu acho que a gente sempre herda isso dos Estados Unidos, né? O que acontece lá, depois de um tempo acontece aqui. A gente tem visto pessoas que se intitulam líderes, que na minha compreensão são falsos líderes, que só estão nisso por questões financeiras, só querem dinheiro, essa é a grande verdade, e são vistas na mídia como homens e mulheres de Deus, sem não terem nem compromisso de se portarem como servos de Deus. Porque antigamente, você tinha aquela figura do líder, né? Do homem de Deus, ainda que a pessoa estivesse no seu interior totalmente podre, mas por fora, geralmente, tinha aquela coisa de apresentar uma imagem de santidade, de vida com Deus. Hoje você não vê mais isso. Hoje você vê pastoras, que já é uma situação bem polêmica, né? Mulher no ministério pastoral, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Tatuadas, toda tatuada, braço tatuado e roupas justas e se colocando como pastora, profetiza. E não é só uma pastora de um ministério, né? Não é uma pessoa que está lá, que inclusive eu até respeito muito, tá? Mulheres, ainda que tenha essa questão teológica, mas você sabe que existem mulheres espalhadas pelo Brasil que se intitulam pastoras ou foram empossadas como pastoras e que se portam como mulheres de Deus, sabe? Se portam como mulheres de Deus. Agora, tem uma galera aí que, gente, assim, não tem nenhum compromisso, essa é a grande verdade, em se portar, em ter uma vida de santidade e apresentar isso para as pessoas. Elas querem viver do jeito que elas acham interessante, que elas acham legal, e ponto final. E isso é um novo evangelho, né? Isso é um novo evangelho que essas pessoas elas querem apresentar e jogar para as pessoas. E por que faz sucesso? Porque essas pessoas elas sabem que para elas se manterem em evidência é simples. É só elas falarem aquilo que as pessoas querem ouvir. É só elas se portarem ou elas transmitirem aquilo que as pessoas querem. E o que as pessoas querem? Elas não querem ser confrontadas.
Elas não querem ter o seu pecado jogado na cara delas. Poxa, é muito melhor você chegar na igreja, se você é um adúltero, e você não ter um líder que pregue contra o adúltero. É muito fácil você chegar na igreja e você tem algum problema na sua área sexual, né? E você chega lá e o pastor fala que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aliás, não existem hoje igrejas assim, né? Igrejas para todos os grupos, né? Para todos os grupos sociais. Então hoje as igrejas se adaptam ao pecado dos grupos sociais, do homem. E não o homem se adapta à vontade, à palavra de Deus. Então é por isso que a gente olha um escândalo desse e vê cristãos, sabe? Crentes, pessoas que eram para estar ali, ó, falando: meu filho, você está errado. Minha filha, você está errada. Você precisa mudar a sua postura, você precisa mudar de vida. Hoje você não precisa mais isso. Não precisa mais disso. Porque hoje existem líderes que vão dizer: meu filho, pode continuar pecando, que tá tudo certo. Pode continuar fazendo isso, que tá tudo legal, tá tudo bonito, tá tudo lindo. Pode continuar fazendo o que você bem entender. As pessoas hoje não querem ter mais os seus pecados confrontados. Então, isso me faz ver uma outra questão também, que é muito importante. A gente costuma falar isso na igreja. Hoje parece que a gente tem visto uma dificuldade muito grande em pessoas se converterem. Pois quando você olha, né, na Bíblia, histórias como, por exemplo, a primeira pregação de Pedro após o dia de Pentecostes, 3.000 almas, 3 mil indivíduos aceitaram a Cristo com aquela mensagem de Pedro. Não sei se eu falei Pedro ou Paulo, né? Mas foi Pedro. Pregação de Pedro, 3.000 pessoas. E aí, você olha hoje, né? Eu vejo muita igreja séria, muito líder sério que prega o evangelho, cultos, cruzadas evangelísticas ao ar livre, e ninguém quer se converter. Quando se converte é uma raridade. Os batismos hoje, grande maioria dos batismos, são de filhos de crentes que chega aquele determinado horário, né? Determinada idade, e a pessoa ela se converte, né? Ela se converte, ela tem que se batizar, ela entende que é a hora de se batizar. Hoje os batismos estão funcionando dessa maneira. Raramente, acontece ainda, claro, mas raramente é de pessoas que realmente querem ter uma postura, né? Querem ter uma mudança diante de Deus. Então, é muito complicado o que está acontecendo hoje. Por quê? Aí você olha essas igrejas com esses tipos de pastores, de líderes, que pregam que você pode viver como você quiser, que você vai ser salvo, que Deus tem um plano na tua vida, que Deus vai te honrar, né? Como que vida financeira fosse tudo na vida. E aí, essas pessoas, elas estão indo justamente para essas igrejas. É lá que elas estão aceitando Jesus, né? É lá que essas pessoas estão se batizando e estão dizendo: ó, somos cristãos, somos crentes. Você percebeu que hoje o conceito de ser crente já mudou? Antes, muitos tinham até vergonha de dizer que flertavam com o evangelho. Hoje, o evangelho virou moda. Hoje o evangelho virou clichê. Hoje existem pessoas que fazem produto adulto, mas dizem que são cristãs. Então, você vê que hoje mudou esse conceito. Antes, as pessoas, elas entendiam: peraí, se eu for crente, eu vou ter que largar isso, largar aquilo outro, então para mim não é interessante. Então, gente, esse vídeo aqui é só pra gente entender um pouquinho o que está acontecendo e os falsos mestres e líderes que estão soltos por aí. E tenha certeza, a humanidade, o homem, ele quer esse tipo de líder. Oremos para que a igreja, de modo geral, a igreja de Cristo, se mantenha fiel à sua palavra. Oremos para que os líderes que têm compromisso com a palavra não se intimidem com isso, que continuem pregando a palavra do evangelho, essa palavra que confronta, essa palavra que constrange, mas é uma palavra que transforma de verdade a vida que quer ser transformada, porque o homem, a alma do homem, ela sabe quando ela está errada. Ele pode ter um pastor que fala para ele, um falso pastor, que fala para ele que ele pode ser como ele quiser, mas a alma dele lá dentro, ele sabe: eu estou errado, eu estou no pecado, eu preciso mudar. Então, oremos para que esses pastores verdadeiros, que dispõem, né, do seu conforto para estar
vivendo, né, pregando o evangelho da salvação, eles não venham se intimidar com o que a gente está vendo aí. Não se preocupe com números, pastor. Não se preocupe se tem gente aceitando ou não. Pregue o evangelho, pregue a palavra. Essa palavra, ela vai chegar nos ouvidos de quem de fato quer mudar e transformar a sua vida. Vai existir momentos, vai existir lugares em que as pessoas não vão querer mudar. Vão existir cidades. Jesus mesmo teve esse problema, né? Na própria cidade, né? Onde ele viveu boa parte da sua vida, que foi Nazaré. Né? As pessoas, a incredulidade, o povo foi incrédulo. Né? Então, assim, vão existir lugares em que você vai chegar e o que você vai ter que fazer é o que Jesus ele recomenda. Você não vai ser bem aceito, não vai ser bem recebido, e você vai ter que bater a poeira, né, das suas vestes, dos seus pés, e sair em retirada. E ir para outro lugar que aceite de bom grado a palavra. É assim que é a vida, e é assim que é o evangelho, que é o reino de Deus. Nós não devemos nos acanhar e não devemos nos moldar de acordo com o que o mundo ele quer. Amém? Isso eu queria falar hoje. Eu achei interessante falar sobre esses falsos líderes, esses falsos pastores, falsas pastoras, que estão aí ganhando, né, o cenário midiático. Já ganharam o cenário midiático, e a gente está vendo aí, né, o fruto que essas árvores elas estão produzindo, né, envolvidos, né, indiretamente em polêmicas, em situações vergonhosas, vexatórias por conta de dinheiro. Né? Bem, fiquem na paz e até o próximo vídeo.